Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Thiago Malha e vou entrevistar por videoconferência Nésio Fernandes, eleito novo presidente do CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Nésio tem 39 anos e é secretário de Saúde do Espírito Santo. Médico sanitarista, especializou-se em medicina preventiva e social e em administração de saúde. Esta entrevista está sendo gravada por videoconferência em Brasília, em 24 de março de 2022. Nésio, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite, Thiago, estou à disposição. Agradeço também a todos os que assistem a este programa. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360 do YouTube e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista perguntando quais serão as suas prioridades à frente do CONAS, doutor Nésio. Nós temos uma agenda própria que está estabelecida pelo calendário do ano, né? São 12 meses de gestão. Nós temos 3 momentos muito bem definidos daqui até o final do mandato. Temos uma agenda que deverá consumir um bom tempo, dedicação na construção de consensos em torno da contribuição do CONAS para a superação do estado de emergência. Nós acreditamos que este debate deve levar praticamente todo este primeiro semestre, tanto na definição dos critérios necessários a serem alcançados para levantar o estado de emergência, assim como também construir uma agenda de um plano nacional de retomada do Sistema Único de Saúde e também das atividades sociais e econômicas na sua plenitude. Caso o estado de emergência seja levantado, nós teremos muitas adequações normativas em diversas atividades sociais e econômicas, necessitamos repensar algumas estratégias de vigilância, estarmos prontos para responder mais rapidamente, de maneira efetiva, caso ocorram novas expansões da pandemia, a partir de uma nova variante, que possa ter ou não um escape parcial ou absoluto em relação às vacinas já incorporadas no Sistema Único de Saúde. Temos uma agenda que está estabelecida em torno das eleições presidenciais. O CONAS considera que a agenda do SUS, da saúde pública, ela alcançou, durante a pandemia, uma amplitude que ultrapassou os setores tradicionais dos sanitaristas clássicos, que sempre defendiam os postulados da reforma sanitária, do Sistema Único de Saúde, como um sistema universal, gratuito, descentralizado, garantidor do acesso universal e também da integralidade. Nós percebemos que, para além de campos tradicionais relacionados mais ao campo progressista, sociais-democratas, de esquerda, o Sistema Único de Saúde voltou a uma agenda comum de espectros mais amplos, inclusive dentro dos setores políticos da direita tradicional brasileira, o que permitirá que talvez uma carta de compromisso de todos os campos políticos que vão disputar o projeto de país este ano possa ser produzida e construída e apresentada não somente na perspectiva do presidente eleito, mas também de que todos os campos políticos, da esquerda ao centro, à direita, se comprometam com uma agenda da saúde pública para o próximo ciclo que governará o país, independente se for a reeleição de Bolsonaro ou a eleição de qualquer outro dos candidatos que estão postulados, o presidente Lula, Ciro Gomes, qualquer um dos nomes que estão hoje se apresentando para a disputa da presidência da República. No pós-eleições, teremos um período de transição, onde o CONAS considera também importante a contribuição dele. Vou te interromper, não sei se eu entendi direito. Vocês devem distribuir uma carta aos pré-candidatos para que eles estabeleçam esses compromissos em relação à saúde, doutor Nésio? Daqui até o início do processo eleitoral, o CONAS irá construir a sua plataforma a ser apresentada a todos os presidenciáveis de qualquer campo político. Pretendemos, já no início das eleições, apresentar a plataforma para que todos os candidatos possam se comprometer com a mesma. E tem alguma data que vocês fecharam para produzir os documentos e entregar aos candidatos? Então, nós temos este semestre para poder atualizar a plataforma junto com todo o debate com os setores vinculados ao Conselho Nacional. Nós temos contribuições importantes, tanto de atores da área econômica, da área tecnológica, setores clássicos do sanitarismo brasileiro, contribuições importantes também que estão sendo construídas a partir de debates dos sistemas universais de saúde, em torno da saúde para as Américas, junto com a Organização Pan-Americana de Saúde. O Brasil tem grandes contribuições a este debate e entendemos que o planejamento e a perspectiva do SUS nos próximos 30 anos precisa ser desenhado e o momento das eleições é um momento muito oportuno para poder ter uma grande síntese nacional de uma plataforma para o próximo período. Doutor Nésio, o senhor mencionou uma coisa muito importante, que é
o levantamento do estado de emergência sanitária. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que pretende fazer isso até o fim do mês, agora dia 31 de março. Qual que é a sua opinião sobre isso, doutor? Neste momento, não estão postas as condições necessárias para levantar o estado de emergência nacional de interesse de saúde pública. Nós acreditamos que a superação do estado de emergência deve ser uma meta dos gestores, da sociedade. Nós conseguimos incorporar vacinas seguras e eficazes ao Sistema Único de Saúde e ter diversas plataformas e que já vem apresentando um importante resultado na redução do impacto da doença em termos de internação e óbitos, principalmente. No entanto, a própria vacinação ainda tem muitos desafios. Nós precisamos ter claros que praticamente nenhum imunizante incorporado às estratégias de vacinação possui metas de vacinação inferiores a 90%, 95%. E o Brasil está distante ainda de alcançar uma meta de vacinação de 90%, 95%. De esquema completo aplicável a cada extrato etário, onde você tem um esquema de 2 doses para crianças e adolescentes e 3 doses para adultos, e agora com os idosos de 4ª dose. Nós precisamos entender que com a atual cobertura vacinal, ainda nós não alcançaremos um padrão de estabilização máximo e de queda máxima a ser alcançado se nós tivéssemos uma ampla cobertura de vacinação. Então, temas como a identificação de taxas de mortalidade, taxas de incidência, taxas de novas internações por semana, elas ainda vão ter uma margem de variação muito grande na medida em que a cobertura vacinal ela possa progredir. Por isso, nós entendemos que períodos de 60 e 90 dias são necessários para poder avaliar o levantamento do estado de emergência de acordo às condições do momento da avaliação, mas que o debate sobre os requisitos para levantar a emergência devem estar postos, e o CONAS quer contribuir para que o país supere o estado de emergência. Dispositivos de transição do estado de emergência já podem ser adotados no sentido de que algumas medidas que foram adotadas no que diz respeito a limitações da exportação de itens de medicamentos de interesse de internação em UTI, algumas que os estados já estão flexibilizando medidas, inclusive, como o uso das máscaras obrigatórias, elas não estão diretamente vinculadas ao estado de emergência, mas o levantamento geral do estado de emergência, ele tem repercussões na autorização do uso de medicamentos emergenciais, de vacinas. Não temos ainda todas as vacinas disponíveis no PNI com autorização regular para o uso no Brasil, e alguns dispositivos normativos ainda precisam ser construídos. Então, nós estamos propondo ao Ministério da Saúde, apresentamos hoje na CIT, a necessidade de um plano de retomada. Este plano de retomada ele pode estabelecer mecanismos de transição, medidas de vigilância, medidas de assistência, medidas de financiamento do sistema de saúde, capazes de permitir que o sistema não fique vulnerável a uma situação onde ainda a pandemia não está plenamente controlada, e por regra, nos últimos 2 anos, nós tivemos uma situação onde a pandemia melhorou para piorar depois. A cada 90, 120 dias, novas variantes de preocupação foram surgindo no mundo, e nós precisamos ter, neste momento, alguma cautela ainda, precaução com qualquer precipitação, porque a comunicação de risco é algo central na gestão de um desastre epidemiológico. Se nós agora levantamos o estado de emergência e em 60 dias uma nova variante de preocupação surge, implica num novo momento, numa fase de aceleração da curva de casos, internações e óbitos, nós precisamos ter capacidade de coesionar a sociedade na perspectiva das medidas que são necessárias para enfrentar cada situação de desastre estabelecido. Então, ainda não temos um período de 60, 90 dias com plena estabilização do comportamento de óbitos e internações. E a quantidade de óbitos que temos por dia na média móvel ainda é muito alta. Mesmo neste ano, em janeiro e fevereiro, a Covid-19 representou a principal causa de mortalidade por doença infecciosa. Nenhuma doença infecciosa matou tanto no Brasil em janeiro e fevereiro como a Covid-19, mesmo com o percentual de vacinação que nós já alcançamos. Ou seja, temos ainda grandes desafios na cobertura, na mobilização, na coesão, ainda com uma preocupação maior com o tema do impacto diferenciado da Ômicron nas idades pediátricas, e que ainda não temos vacinas para idades pediátricas que estão sendo profundamente impactadas com o SARS-CoV-2, que é o caso do primeiro ano de vida das idades inferiores a 5 anos.
Doutor, o senhor poderia explicar para quem nos assiste qual seria o efeito prático do levantamento desse estado de emergência? O que aconteceria e o que isso traria de dificuldade aos gestores? Primeiro, existe um impacto na comunicação de risco, né? As pessoas já têm uma percepção de risco que vem sendo reduzida por diversas causas, entre elas o menosprezo constante desde o início da pandemia do risco real da mesma na vida das pessoas por parte de importantes autoridades do país. Temos também a percepção de risco reduzida com os momentos que a gente passa a viver com a fase de desaceleração da curva de casos, óbitos e internações que estamos vivendo neste momento. E, no entanto, a pandemia não acabou. Ainda temos um número muito grande de óbitos, de casos sendo diagnosticados diariamente, num padrão que não pode ser considerado normalidade. Então, o levantamento do estado de emergência comunica uma percepção para a população de que a pandemia pudesse ter acabado e que ela já está superada, quando isso não procede com a realidade objetiva do comportamento da mesma. Da mesma maneira, na gestão pública, nós temos diversas prerrogativas que aumentam a discricionalidade nas decisões dos gestores em compras públicas, em contratos, em convênios, em contextos de situação de emergência. Também, em cima do texto da declaração de emergência, nós temos normas que foram construídas para autorizar o uso de medicamentos com registro emergencial e também das vacinas que estão em uso no país para o enfrentamento da pandemia. Medidas de distanciamento social que são aplicadas nos estados que utilizam mapas de gestão de risco, metodologias de alerta, que são graduados de acordo com o comportamento da pandemia nos seus territórios, também, grande parte dessas medidas estão relacionadas ao aumento do poder jurídico que tem o poder público nos estados de emergência. Diversas normas relacionadas também à saúde do trabalhador, a questões relacionadas a crianças, a gestantes, também estão vinculadas ao estado de emergência. A própria lei que estabeleceu as medidas e as prerrogativas para autorização do uso de vacinas, ela torna-se sem efeito porque ela está no Brasil, porque ela está vinculada ao estado de emergência. Então, nós temos repercussões importantes que serão levantadas e que podem tirar a agilidade da capacidade de resposta do poder público no enfrentamento da pandemia. Situações também, Thiago, por exemplo, de controle de fronteiras, de entrada de passageiros no país, da obrigatoriedade do uso de máscaras, para além do tema da saúde do trabalhador e ambientes que têm normas específicas para o uso de EPIs. Então, de fato, o levantamento do estado de emergência, ele não comunica bem a correspondência da pandemia, porque, de fato, ela não acabou e ainda continua tirando muitas vidas. O CONAS chegou a se contrapor ao governo federal em alguns momentos da pandemia, doutor Nésio. Caso o governo Bolsonaro decida insistir em levantar esse estado de emergência até 31 de março, o CONAS pretende se opor ao governo também? Nós não acreditamos que o Ministério da Saúde vá tomar qualquer atitude unilateral sem antes construir um consenso com o CONAS, com o CONASEMS, inclusive com outros atores. Nós temos questões vinculadas à justiça, aos entendimentos que o próprio Supremo Tribunal Federal precisa ser também informado, comunicado e envolvido no debate. Temos temas ligados à saúde do trabalhador, à justiça do trabalho, a consensos que precisam ser construídos com o Ministério Público Federal e principalmente com a comunidade científica. Nós estamos diante de temas muito técnicos e que precisam ser tratados desta maneira. No âmbito da economia também, existem repercussões importantes que precisam ter a opinião de alguns atores do segmento econômico no debate. Então, eu acredito que uma decisão dessa envergadura, neste momento, ela precisa ser amadurecida com a opinião de diversos atores e que ela esteja vinculada a um plano de retomada. Então, este plano de retomada ele pode sim estabelecer medidas que vão gradativamente ser implementadas e no momento que for definido cumprimento de critérios para o levantamento do fim do estado de emergência, ele possa ser levantado de maneira que não se torne mais um ponto de atrito, de conflito, de polarização política dentro do sistema de saúde. Doutor Nésio, o senhor chegou a falar sobre a importância de que haja uma estabilização
de mortes e uma estabilização de internações dos números da pandemia para que haja o levantamento desse estado de emergência sanitária. Ao mesmo tempo, os estados começaram a retirar a obrigatoriedade do uso de máscara, algumas vezes até em locais fechados. Não deveriam também esperar essa estabilização para adotarem essas medidas, doutor? É importante destacar que o que as normas estaduais estão tratando é da flexibilização da obrigatoriedade, principalmente dos ambientes ao ar livre, dos ambientes abertos. Nós não estamos lançando mão do uso das máscaras ou deixando de recomendar que as mesmas sejam utilizadas pela população, porque elas de fato incrementam uma barreira física capaz de reduzir o risco de infecção pelo SARS-CoV-2 e também de transmissão àqueles que já estão infectados. No entanto, as medidas elas estão sendo tomadas neste momento, num contexto onde o RT, a taxa de transmissão do vírus, está inferior a 0,5. No caso do Espírito Santo, nós tivemos mais de 3 semanas com RT abaixo de 0,5, onde você tem um ambiente de testagem de massa, de ampla oferta de testes em toda a rede de saúde, também em pontos de alto fluxo. Nós temos no Espírito Santo testagem nos terminais urbanos, nos terminais rodoviários, testagem 24 horas no aeroporto. Nós temos uma ampla disponibilidade de testes também de influenza e Covid, e somente para a Covid, onde a taxa e a positividade do total de testes também está muito baixa. Ou seja, o risco relativo de se encontrar com alguém infectado num ambiente público, ao ar livre, ele é muito baixo e reduzido em relação a outros momentos. E nós temos deixado claro que, caso ocorra um aumento da taxa de transmissão, uma nova onda de casos surgindo no país, a gente sim pode voltar a estabelecer medidas como a obrigatoriedade do uso de máscaras em todos os ambientes. Então, nesse sentido, nós devemos entender que o que nos mobiliza, o que nos faz com que a gente celebre esse momento novo da pandemia, da fase de recuperação, é a redução radical do número de óbitos e de internações. Nós não relacionamos o fim da obrigatoriedade do uso das máscaras, não o fim da recomendação, porque permanecemos recomendando, como algo que tem que ter tanta transcendência, tanta polêmica no âmbito da sociedade. Doutor Nézio, nós vemos os estados começando a aplicar a 4ª dose de vacina contra a Covid para maiores de 80 anos. Gostaria de saber da sua avaliação sobre se é um momento de expandir também essa 4ª dose para outros grupos etários, enfim, se devemos acelerar esse tipo de aplicação agora. Então, a população idosa, ela não tem uma mesma resposta imunológica proporcional à população adulta e jovem com estímulo de 2 e 3 doses. Este fenômeno já era conhecido anteriormente, no entanto, nós vamos acompanhando o desfecho de vida real da população idosa e da taxa de internações e da taxa de óbitos na população idosa com 1, 2 e 3 doses, e foi identificado que mesmo os idosos com 3 doses, eles vinham apresentando uma taxa de internação e de óbitos muito superior à população jovem e adulta com 3 doses. De modo que diversos países do mundo já passaram a utilizar a 4ª dose nessa faixa etária, e nós apresentamos na Câmara Técnica Assessora de Imunizações do Ministério, no início do mês de março, elementos que, especialmente com os dados do Espírito Santo, que já sugeriam evidências capazes de poder subsidiar o uso da 4ª dose na população idosa. No entanto, naquele momento, a CETAI decidiu não acatar a proposta feita naquele momento, entendendo que eram necessários mais dados de segurança, de imunogenicidade. O Estado do Espírito Santo, então, propôs ao Ministério da Saúde um estudo de aplicação da 4ª dose nos idosos acima de 60 anos em todo o território capixaba. A Comissão Nacional, a CONEP, o Sistema de Comitê de Ética e Pesquisa, autorizou o uso, então, em toda a população idosa do Estado do Espírito Santo da 4ª dose, e iniciamos nessa segunda-feira na população acima de 60 anos. Nós iremos fazer um estudo de segurança, de efetividade e também com um braço de imunogenicidade em 240 idosos que serão acompanhados ao longo deste ano na avaliação da resposta da 4ª dose ou da 2ª dose de reforço na população idosa. Nós entendemos que é um caminho sem volta a todo o país, entendemos que foi acertada
a decisão do Ministério da Saúde de já implementar a segunda dose de reforço ou a quarta dose para os idosos acima de 80 anos, e ao longo deste semestre serão produzidas evidências que possam subsidiar uma decisão mais ampla para toda a população acima de 60 anos. Doutor Nésio, a gente chegou a fazer aqui no Poder 360 um levantamento mostrando que a terceira dose, a dose de reforço, há uma dificuldade maior no Brasil para se atingir os mesmos níveis de cobertura vacinal para as populações que estão recebendo essa terceira dose. Tendo isso em vista, doutor, agora a gente está discutindo a quarta dose, é sustentável enquanto estratégia de saúde, ficar revacinando a cada 4, 6 meses a população no combate ao Covid, ou precisamos combinar isso com outras estratégias, tendo em vista que a cada dose que a gente aplica, você tem menos gente, né, que indo aos postos e tendo vacinação, ou seja, a cada dose que o governo aplica, você parece ter um pouco menos de efetividade no sentido de convencer a população a fazer isso. Tiago, a vacinação contra a Covid-19 no contexto brasileiro é um fenômeno extremamente complexo. Primeiro, pela polarização política, pela força e a legitimação institucional e política que as teses e o movimento anti-vacina recebeu ao longo de todo o início e evolução do programa de imunização contra a Covid-19. Além disso, nós temos vacinas que estão sendo desenvolvidas no curso da pandemia, no sentido da atualização de qual que é o esquema primário real que deveria ser adotado em cada imunizante. Os cubanos, por exemplo, desenvolveram um esquema de vacinação onde, desde o início do desenvolvimento da vacina deles, eles reconheceram que doses fragmentadas, que o esquema de 3 doses poderia ser mais efetivo e adequado para uma resposta imune de qualidade no que diz respeito à resistência orgânica contra a infecção pelo SARS-CoV-2. No entanto, a indústria farmacêutica internacional, os fabricantes que venderam e produzem vacinas no Brasil, acabaram consolidando a opinião de que os seus imunizantes seriam de dose única ou de 2 doses, quando hoje nós temos um consenso em grande parte da comunidade científica e sanitaristas de que o esquema primário deveria sim ser reconhecido como um esquema de 3 doses. Como esses critérios eles estão mudando e a comunicação deles para a população passa por necessidades de atualização de bula, de consenso com autoridades sanitárias, com a comunidade científica, acaba se transformando numa comunicação muito complexa. Agora, por exemplo, o tema de chamar a quarta dose de quarta dose, ou chamar de segundo reforço, ou chamar de primeiro reforço anual, né, são temas que estão em discussão e acabam trazendo prejuízo na comunicação com a população. Temos também a complexidade do esquema homólogo, do esquema heterólogo, da hesitação seletiva por tipos de plataformas de vacina. Então, são todos elementos que tornam a vacinação contra a Covid-19 muito complexa na sua execução. E nós não alcançamos um alto grau de coesão social e institucional por parte de todas as autoridades públicas no país. Até o presente momento, continuamos tendo a hesitação de diversos líderes do país que possuem um grande número de seguidores e toda uma cadeia de comando muito bem organizada nas redes sociais e também na vida da comunidade. Nós temos um prejuízo muito grande deste movimento, na confiança dos pais e das mães na vacinação das crianças. Os 2 grandes desafios hoje da vacinação estão muito vinculados à vacinação infantil e à cobertura de terceira dose. Nós ainda não temos medicamentos, inclusive alguns que já estão autorizados para uso no Brasil, incorporados ao sistema de saúde. Então, nós precisamos incorporar esses medicamentos, porque assim como tivemos na influenza, a questão do oseltamivir, que contribui para a redução da mortalidade da hospitalização, junto com a vacinação contra a influenza. E no Brasil, entendemos que é uma urgência a incorporação de alguns dos medicamentos já autorizados. E a vacinação anual de toda a população ou de grupos prioritários é um dos grandes consensos que nós precisaremos alcançar ao longo deste ano. Entendo que sim, é factível ter a vacinação anual da população brasileira, principalmente considerando que o Brasil é um produtor de vacinas. A vacina da AstraZeneca, por exemplo, já apresentou em alguns estudos uma imunogenicidade, uma eficácia equivalente à dose padrão com a meia dose.
Outras vacinas também, como a de mRNA, já estão sendo utilizadas também como meia doses na aplicação de reforço em alguns países. Então, se nós conseguimos ter evidências que subsidiem a decisão, por exemplo, de utilizar a vacina da AstraZeneca como vacina de meia dose ou uma nova dose padronizada, nós teremos, sem dúvida nenhuma, uma relação custo-efetiva muito adequada para a oferta universal da vacina da AstraZeneca para a população adulta e idosa. Doutor Nézio, estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista. Gostaria que o senhor compartilhasse um pouco da sua avaliação sobre o momento atual da pandemia, como o senhor enxerga esse momento, e sobre os desafios que o senhor terá à frente do CONAS aí neste mandato, o que o senhor imagina que possa ser feito? Existe a necessidade de que toda a população brasileira entenda que a pandemia de fato ainda não acabou e que todos aqueles que estão perdendo a oportunidade de manter o seu sistema de vacinação atualizado estão colocando a sua própria vida e também a vida das suas pessoas queridas, o convívio social em risco, e estão contribuindo para um risco maior de termos outras expansões da pandemia no nosso país. Então, é importante ter uma comunicação muito clara. Não faz sentido querer administrar a pandemia com as mesmas medidas que adotamos no período em que não tínhamos vacinas disponíveis para toda a população. No entanto, se não alcançarmos metas de vacinação adequadas, colocamos sim o controle da pandemia em risco no nosso país. E a outra questão, o mandato do CONAS é um mandato de 12 meses. Nós entendemos que existe uma agenda estratégica e estruturante necessária a ser construída ao longo deste mandato e que deve ser representada para um debate político nacional sobre o rumo do nosso país. Nós celebramos o fato de que o sistema de saúde, ele hoje tem um grau de pertencimento muito maior por parte da população do que nós vínhamos observando ao longo das últimas décadas. E que desafios importantes relacionados à incorporação de tecnologia, no tema de dados abertos, no uso de tecnologias livres para poder implementar o desempenho do sistema de saúde e também o grau de transparência dos dados que a gente produz, tanto na área financeira, econômica, como também no comportamento de dados epidemiológicos e também da produção assistencial. Nós temos gargalos assistenciais muito grandes no sistema de saúde e novas ondas de expansão da atenção primária, novas ondas de expansão do serviço móvel de urgência e emergência, uma reforma hospitalar urgente no nosso país para poder permitir que, de fato, o sistema de saúde consiga também ter grandes avanços na dimensão assistencial. E esse desafio está colocado para o CONAS, e especialmente também no tema da incorporação da telemedicina de maneira mais intensa na qualidade e na organização do acesso ao sistema de saúde. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao presidente do CONAS, Nézio Fernandes. Agradeço também a todos os que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada por videoconferência em Brasília, em 24 de março de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!